Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou te dar 9 dicas para acelerar o metabolismo. Eu espero aumentar para 10, porque o número 9 fica meio estranho, então eu vou arrumar mais uma dica para dar para vocês no meio do caminho. E a gente vai falar sobre mitos e verdades também aqui. Então, depois de certa idade, o nosso metabolismo realmente diminui? Pimenta realmente acelera o nosso metabolismo? Vamos falar de tudo isso. Aqui é só verdade, são os pingos nos is. Então, se você quiser saber, vem comigo. Primeiro, eu quero te dizer que esse vídeo vai incomodar. Ele vai incomodar, porque você vai perceber que não pode mais dar desculpas. Já tô adiantando um pouquinho, pois é, você já imagina o que vem pela frente, né? E eu acho que você vai ficar bem chocado com as informações. Mas antes, quando eu tava fazendo o roteiro desse vídeo, fui pesquisar novamente no Google, como eu sempre faço, o que as pessoas estão pesquisando sobre o metabolismo, quais são as respostas que os sites estão dando. E mais uma vez eu passei raiva. Eu passei raiva foi quando também, Lê? Na da gelatina. Sobre gelatina, passei raiva. E aí eu encontrei um site que dizia 13 formas de você acelerar o metabolismo para perder peso. Uma delas era comer batata doce regularmente. Gente, o que a batata doce tem a ver? Juro, eu não consigo entender. Eu acho que é por isso que a gente vai criando uns terrorismos nutricionais ao redor de certos alimentos que não é pra gente ter medo. A batata doce ela é vista como a melhor, a maravilhosa, e aí a batata inglesa é vista como vilã, sendo que a batata inglesa tem menos caloria que a batata doce, se você for parar pra comparar, mas tem um vídeo sobre aqui. Então assim, cuidado com o que vocês leem na internet, mais uma vez, porque senão vocês vão ficar bitolados, e aí vocês vão falar assim, ah, eu não emagreço porque eu não como batata doce. Não tem nada a ver, e vocês vão entender aqui agora. Eu também encontrei na internet um questionáriozinho pra você preencher, para você avaliar os sinais de que seu metabolismo está lento. Só que todas essas perguntinhas do questionário vão voltar para um negócio do tipo, meu metabolismo que está lento ou eu que não estou me esforçando. Então cuidado para vocês não responderem um questionário desse e vocês falarem, ai, é isso, meu metabolismo que está lento, enquanto na verdade você que não está se esforçando. Não se acomode. As perguntas são as seguintes, preste atenção. Tem notado ganho de peso com facilidade? Observa a dificuldade em perder peso extra? Tem ganho peso mesmo com uma alimentação restritíssima? Passou a acumular gorduras em novas áreas do corpo? Notou celulite em lugares que não possuía antes? Seus calcanhares estão rachados e você tem quedas notáveis de cabelo? Então assim, gente, você está fazendo uma restrição exageradíssima, pode estar fazendo, na verdade, o efeito contrário com você. Você está com dificuldade de perder peso, está acumulando gordura em novas áreas, é porque, de repente, você está com uma falta de comprometimento com a alimentação, com a atividade física, com um monte de coisas. Para a gente entender metabolismo, a gente precisa entender o que é taxa metabólica basal. Já ouviu falar? É o quanto de calorias, de energia a gente gasta para se manter vivo, parado, em repouso, por dia. A gente aqui agora conversando tá gastando energia. Você parado assistindo o vídeo, tá gastando energia. Você dormindo, tá gastando energia. Por quê? Os seus órgãos precisam continuar funcionando, seu coração tem que bater, seu pulmão tá funcionando, você tá fazendo trocas gasosas ali, né? Tá tudo funcionando. E cada órgão, cada célulazinha tá viva e tá gastando energia o tempo inteiro. Só que essa quantidade de energia gasta em repouso para se manter vivo, ela vai variar de pessoa para pessoa. E também vai variar dependendo de certas coisas do seu corpo e da sua vida específicas. E a gente consegue modular isso, como a gente vai conversar aqui nas dicas. Quanto maior a sua taxa metabólica basal, ou seja, quanto mais calorias você gasta para se manter vivo, quer dizer que parado você gasta mais energia. Então, seu metabolismo é mais acelerado. Enquanto, se ela for mais baixa, quer dizer que ele é menos acelerado. Mas esse cálculo da taxa metabólica basal, a gente pode avaliar através da balança de bioimpedância. Ali ela principalmente leva em consideração a sua idade, a sua altura, o seu sexo, né? Porque homens gastam mais energia do que mulheres, ou seja, eles têm um metabolismo mais acelerado. Homem é uma desgraça. Mas isso tem a ver muito com os hormônios que eles têm em maior quantidade do que as mulheres, em relação à composição deles num geral. Além de averiguar através de relógio, de balança e de vários outros métodos também, só que esses outros métodos não são acessíveis, são caros, a gente usa mais para uma alta performance ou para algum estudo científico, a gente também pode fazer esse cálculo usando peso, altura da pessoa, percentual de gordura, se é homem, se é mulher,
idade e várias outras coisas. E é interessante a gente perceber que normalmente a taxa metabólica basal é a maior proporção do nosso gasto energético do dia. Então, se você quer otimizar, ter uma perda de peso, ter mais resultados, é importante também que você alie bastante com a atividade física, para que você eleve mais o seu gasto calórico no dia e tenha um déficit calórico. Possa comer mais até, mas aí você gasta mais energia e consegue ter um resultado melhor. Mas a gente vai conversar sobre isso ainda. Todas as dicas que eu vou falar para vocês aqui agora são coisas importantíssimas, sim, para o metabolismo de vocês, mas isso impacta também no seu esforço em se cuidar. Vocês vão entender, mas vamos lá. A minha primeira dica é ganhar massa muscular. Quando a gente faz aquele cálculo da taxa metabólica basal, seja que a gente está fazendo o cálculo a gente mesmo na mão ou esses equipamentos, eles avaliam nossa composição corporal, não apenas o nosso peso. Quanto mais massa muscular a gente tem, mais acelerado fica o nosso metabolismo. Isso porque para manter a massa muscular, a gente gasta mais energia do que para manter a gordura. Então, quanto mais massa muscular você tem, mais acelerado fica o seu metabolismo. E quanto mais gordura corporal você tem, mais devagar, mais lento fica o seu metabolismo. Por isso é importante perder gordura e ganhar massa muscular. Essa é a chave mais importante para o seu metabolismo. Segunda dica, beber água. A água é usada para todas as reações do nosso corpo. Para respirar, a gente usa. Então, não pode faltar água no nosso organismo para todas as nossas funções vitais, inclusive para tudo que envolve o nosso metabolismo. Hormônios, digestão, respiração, tudo. Terceira dica, consumir proteína em todas as suas refeições. Lembra que eu falei para vocês assim, a digestão do carboidrato, ela é muito rápida, a gente come rapidinho, já vai pro nosso sangue, a gente digere e brum, vai pro sangue. Isso gera um pico glicêmico, o que não é legal. Já tem vídeo aqui, vou deixar no iCard sobre isso. Tem várias consequências, como ganho de peso, né, diabetes, etc. Mas também tornar a digestão mais lenta faz com que a gente gaste mais energia. A proteína, ela tem uma digestão mais demorada, que precisa gastar mais energia. Então, consumir a proteína em todas as refeições faz com que você gaste mais energia e, consequentemente, acelere mais o seu metabolismo. Mas isso também não quer dizer que você tenha que comer só proteína, tá, gente? Consumam também o carboidrato, inclusive ele é muito importante para a gente conseguir metabolizar a proteína que a gente comeu. Porque o carboidrato, a principal função dele é energia, e a gente precisa de energia para metabolizar essa proteína, né, digerir ela e tudo mais, e também para as outras coisas do nosso corpo. Mas sempre acompanhem, né, o seu carboidrato ou qualquer refeição com proteína. Vai no café da manhã, fazer os ovos, bota um queijo branco, bota um whey protein, se você for fazer um smoothie, bota uns ovos ali. Sempre. Com isso, já inventei aqui uma nova dica, ou seja, conseguimos botar para 10 dicas esse vídeo. Veio aqui na cabeça agora. Se comer faz com que a gente gaste energia, vamos comer mais frequente. Ou seja, restringir exageradamente faz com que você não gaste tanta energia. Às vezes a gente pula a refeição, deixa de comer, né? Mas também não quer dizer que você tenha que comer mais ainda, né? Então a gente tem que comer o certo. Tá com fome, come e sempre acompanhando de proteína. Até vai de encontro àquela crença que a galera acha que tem que ficar sem comer o dia inteiro pra emagrecer. É, gente, imagina. Você já pensou em emagrecer comendo? Arrasta pra cima. E se inscreva na comunidade leal. Não sei se as vagas vão estar abertas ainda, mas se tiver vai estar o link aqui na descrição. Você vai aprender a comer. Entendeu? Como é que você come, quanto que você tem que comer, o que você tem que comer, como é que acaba com vício em açúcar, tem treino, tem tudo na comunidade leal. Então se inscreva logo, porque são poucas vagas. Essa é a segunda turma que eu abri e não devo abrir outra esse ano. Gente, não dá realmente para fugir do básico. A gente precisa controlar o nosso estresse, a nossa ansiedade. Eu sei que vai ser uma eterna busca pelo equilíbrio. É utópico a gente falar que a gente vai estar sempre 100% bem, feliz, zero estressado, zero ansioso. Não sou ninguém para falar isso, porque eu vivo aqui numa ansiedade. Mas a gente precisa estar sempre ali tentando melhorar. Por quê? O estresse, ele aumenta o hormônio cortisol, que reduz o nosso gasto calórico e aumenta o nosso estoque de gordura. O nosso corpo, gente, ele pensa sempre em sobrevivência. Então, todos os mecanismos que ele puder fazer para sempre estocar gordura, ele vai fazer, porque ele vê a gordura como uma reserva de energia. Ele fica assim com medo, meu Deus, se a Thaisa parar de comer um dia porque não teve oferta de comida, faltou. Eu preciso ter já uma reserva para se um dia faltar para essa menina.
É isso que o nosso corpo pensa. Então, todos os mecanismos que ele puder fazer para poupar energia, gastar menos energia e armazenar mais energia, ele vai fazer. É uma desgrama. Com isso, tem uma outra dica que eu pensei aqui agora, que é dormir bem. Porque quando a gente não dorme bem, a gente também aumenta a produção do hormônio cortisol. E isso também afeta a produção de vários outros hormônios que são produzidos quando a gente está dormindo. E isso afeta o nosso metabolismo energético, né? Porque os hormônios, testosterona, progesterona, tudo isso muda, né, o nosso peso corporal, muda a forma com que a gente metaboliza as coisas, que armazena ou não mais gordura. Por isso, inclusive, as mulheres, elas têm maior propensão de acumular gordura corporal, porque elas têm uma testosterona mais baixa, uma progesterona mais alta, e os homens, eles têm uma testosterona muito mais alta do que as mulheres, que ajuda a ganhar massa muscular, né, diminuir esse acúmulo de gordura corporal, uma desgrama. Inclusive, quando a gente está dormindo, é o momento em que a gente tem a recuperação do nosso músculo. Então, você fez lá musculação, academia. Na hora que a gente está dormindo, esse músculo está regenerando para que tenha uma hipertrofia. Porque o que acontece? A gente está lá malhando, aí dói a perna e tal. Isso gera vários machucadinhos no nosso músculo. Quando ele vai cicatrizando, quando a gente está dormindo, né, e ao longo depois do dia e tudo mais, ele vai formando umas cicatrizezinhas, que faz como se fosse, vamos supor assim, um queloide, e é isso que faz o músculo ficar maior. Então, se você não dorme bem, você também está prejudicando o seu ganho de massa muscular, que, como a gente falou, é uma das coisas muito importantes para a gente acelerar o metabolismo. Por isso a venda também daquele tal chip da beleza, né? Exato. Mas vamos falar isso daqui a pouquinho, porque tem esse ponto aqui dos hormônios. Já vamos falar logo então. O próximo ponto, então, vou ficar aqui fora da ordem, é ver os nossos hormônios. Pode ser, sim, que a gente tenha uma alteração hormonal e que isso afete o nosso peso corporal. Por exemplo, hormônios da tireoide desregulados, né, o famoso hipotireoidismo, ou seja, eles reduzidos, faz com que a gente tenha sim um metabolismo mais lento e com que a gente ganhe um pouco de peso ou que tenha dificuldade de eliminar esse peso. Tem outras consequências também, a pessoa fica mais cansada, ou seja, não vai conseguir fazer uma atividade física. Ela tem queda de cabelo, tem várias outras coisas. Só que ele faz com que você ganhe um pouco de peso, mas também não faz você ganhar 10, 20, 30 quilos. Então, muitas vezes a gente coloca a culpa de um ganho de peso exagerado nos hormônios da tireoide, mas, na verdade, isso está associado a hábitos ruins, que fez a gente ganhar muito peso. Ou você já está muito acima do peso quando você desenvolve o hipotireoidismo e isso dificulta a sua perda de peso, mas você já estava com o peso muito acima. Não foi isso que fez você ganhar todo esse peso. Mas você precisa organizar esse hormônio aí. Da mesma forma, baixa testosterona dificulta a perda de peso. Isso é muito frequente nas mulheres, principalmente que tomam anticoncepcional. Então, busquem um médico, né, um ginecologista, um endocrinologista para avaliar esses hormônios e ver o que vocês podem fazer. Como eu mencionei também, o cortisol, que é aumentado em casos de estresse, você não ter dormido bem. Isso faz com que você acumule mais gordura corporal e reduza o seu metabolismo. Quando a gente está dormindo também é o momento em que a gente produz outros hormônios, como por exemplo o GH, que é o hormônio do crescimento, isso ajuda, né, no ganho de massa muscular e tudo mais. E agora a idade, realmente afeta o nosso metabolismo? Durante muito tempo a gente achou que aos 30 anos começava a mudar completamente o nosso metabolismo. Não é verdade? O quê? Você não é mais jovem, mulher. Não. Tu é milênio. O quê? Milênio, é Não, milênio não, eu sou Aceita jovem. isso, Não, mulher. eu sou jovem, Guilherme. Eu mesma confesso que recentemente comecei a sentir talvez um pouco desse peso. Mas não é verdade. Tem um estudo que foi publicado há uns anos atrás e que mostrou que o nosso metabolismo ele permanece igual entre os 20 e 60 anos, ou seja, na nossa vida adulta. E ele começa a cair a partir dos 60 anos e ele até os 90 anos pode reduzir em 26%. Então, assim, é a partir dos 60 e ainda assim não é tanto, vamos dizer. O que eu acho, qual é a minha teoria, tá? Da Thaisa. Uma pessoa mandou até na comunidade leal essa semana, ou anteontem. Thaisa, mas eu realmente notei que meu metabolismo não é a mesma coisa, porque quando eu era mais nova, eu comia muita besteira e eu não engordava. E agora eu engordo. Aí eu falei, mas para pensar, você não era uma pessoa muito mais ativa? Que fazia muito mais atividade física? Que de repente, comia as besteiras, mas aí também se alimentava bem? Então, na verdade, são várias coisas que a gente tem para olhar. Quando a gente fala, eu vou fazer 30 anos e o meu metabolismo vai reduzir, você já condiciona a sua mente e se bobear, você começa a se acomodar mais, porque você já sabe que seu metabolismo vai reduzir e aí você já fica usando isso como desculpa
E aí pronto, não dá certo. Então, na verdade, eu acho que a gente precisa aumentar o nosso nível de atividade física e manter uma boa alimentação. E óbvio, olhar os hormônios. O que pode acontecer é você entrando numa menopausa, que você tenha uma alteração hormonal, se bem que nesse estudo falou que nem na menopausa foi avaliado muito alteração do metabolismo. Mas a gente precisa sim continuar avaliando os nossos hormônios sempre, porque uma alteração desse hormônio ao longo do tempo pode fazer com que você tenha uma alteração do seu metabolismo. Mas isso não quer dizer que foi por conta da sua idade, foi porque você teve alteração dos hormônios porque estava estressado, porque não dormiu bem, porque não está fazendo atividade física, uma vez que a atividade física ela também ajuda na produção de testosterona. Então eu acho que são muitas coisas pra gente avaliar. Não se limitem a isso. Estão chocados? Se você tá chocado, comenta aqui, choquita ou choquito. É aquela história, né? O ser humano foi feito pra ficar andando e colher frutinha. A gente foi inventando moda, agora tá todo mundo estressado. Com biscoitinho. Computador. Gente, é muito verdade isso. Porque a gente foi feito para ir pra caça, pra colher coisa, para fazer muita atividade física. Inclusive na minha pós agora de neurociência do comportamento, eu tava vendo que a gente só conseguiu dormir menos, né? Passar menos tempo se alimentando do que animais, etc., porque a gente começou a cozinhar os alimentos. O fato de cozinhar os alimentos deixa eles com maior digestibilidade, a gente gasta menos energia para consumir esses alimentos, então a gente consegue dormir menos tempo e comer durante menos tempo, porque nós precisaria passar horas comendo. É um negócio muito doido, esse negócio da pós. Eu fiquei muito chocada. A gente evoluiu muito quanto ser humano para sobreviver. E aí, isso do metabolismo mostra pra gente que essa epidemia que é a obesidade, sobrepeso e obesidade, ela é decorrente da falta de atividade física, do sedentarismo e da má alimentação, e não por conta da idade. Não usem mais isso como desculpa. Até porque uma criança que come um pacote de bolacha, mas fica correndo na rua o dia inteiro, geralmente é super magrelinha. Agora, se é uma criança que come um pacote de bolacha jogando videogame e não faz absolutamente nada, já é uma criança que provavelmente vai ter ali talvez até uma diabetes, um sobrepeso e tudo mais, né? E inclusive, hoje em dia a gente observa cada vez mais cedo pessoas mais jovens com sobrepeso e obesidade e com as suas doenças correlacionadas. É evidente, os dados mostram isso, que cada vez mais cedo as pessoas estão desenvolvendo obesidade. Próxima dica, fazer musculação. Como eu estava falando anteriormente, o exercício de força, musculação, é o que faz a gente ganhar massa muscular. Óbvio que a gente precisa de uma alimentação adequada associada para que a gente realmente tenha esse ganho de massa muscular, mas não adianta você comer e ficar parado sem fazer atividade física, porque isso não vai fazer você ganhar massa muscular. Ter uma alimentação equilibrada sem atividade física pode até fazer você perder peso, mas ganhar massa muscular precisa dessa atividade física associada. E como eu falei, ganhar massa muscular é importante para acelerar o metabolismo. E para você se sentir bem com você. E não ficar flácida. Agora, além da musculação, minha próxima dica é fazer uma atividade física de fato no geral. Como eu já tinha falado até antes no início do vídeo, pra gente realmente aumentar o nosso gasto calórico, ter resultado, gente, tem que fazer atividade física. Porque vai fazer... Nossa, vocês não têm noção assim da diferença. Eu tenho observado muito isso numa experiência própria minha. Eu sempre fiz atividade física. E eu percebo que eu perco peso facilmente comendo a mesma coisa quando eu tenho um gasto calórico maior. Então, quando eu tô fazendo atividade física mais só de musculação, o que é muito importante a gente fazer sempre para ganhar massa muscular, fortalecer joelho e tudo, eu tenho um gasto, por exemplo, médio por atividade física ali, de musculação, 300 calorias. Quando eu faço uma corrida com um tempo determinado e tudo, eu gasto 600, 700, às vezes 900 calorias. Então, no final das contas, para um emagrecimento, eu vou acabar otimizando o meu resultado, porque eu tive um gasto calórico maior. Então, não é necessariamente uma forma de acelerar o metabolismo, que eu estou te dando aqui uma dica, mas é uma forma de você aumentar o seu gasto energético. Faça atividade física, todos os dias. Agora, Thaisa, mas eu vou caminhando para o trabalho, eu caminho bastante até lá, ou eu vou de bicicleta. Isso conta como atividade física? Sinceramente, 99,9% das vezes não. Porque às vezes não é uma coisa intensa, então é uma coisa, caminhar normal e que não faz muita diferença para elevar o seu gasto calórico total no dia.
Quando você tem um relógio desses, assim, você consegue até perceber isso. Então é importante que você tenha um momento do seu dia que foi dedicado a fazer uma atividade física intensa. Às vezes vai ser 20 minutos, mas você vai gastar muitas calorias. Vai realmente otimizar os seus resultados. Ah, eu vou caminhando, vou pedalando? É ótimo, é muito bom, continue fazendo. Mas de repente não é o suficiente para você contar como atividade física do seu dia. E aí muitas pessoas falam, ah, meu problema é que eu trabalho sentado. Cara, não, se você fizer uma atividade física intensa, por mais que você trabalhe o dia inteiro sentada, porque eu trabalho o dia inteiro sentada, mas eu faço atividade física intensa, então eu consigo manter o meu peso, eu consigo ter resultados. Isso não é mais uma desculpa. Tem alimentos termogênicos? Bom, a pimenta, a cafeína, né, que está presente no café, no chá verde, no chá preto, a canela e alguns suplementos têm um potencial de dar uma acelerada no metabolismo. Mas não são eles que vão fazer a diferença, porque alguns estudos já mostraram que esses alimentos utilizados, eles podem elevar em até 5% o seu gasto calórico total. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma taxa metabólica basal de 2.000 calorias, ela vai elevar em até 100 calorias por dia, o que é muito pouco. Então, assim, o poder de elevar o metabolismo, acelerar o metabolismo, queimar mais calorias desses alimentos, não é tão relevante. É importante consumi-los? Às vezes por outras questões. A pimenta às vezes vai ter um poder também, sei lá, antioxidante, porque tem lá um outro ingrediente, sabe? A canela vai te ajudar com o vício em açúcar, vai ter também substâncias anti-inflamatórias, vai ter um monte de coisas legais. Mas isso não vai ser o suficiente para você aumentar super a sua taxa metabólica basal, acelerar super seu metabolismo. Então, assim, resumidamente, gente, você aí que está assistindo esse vídeo, provavelmente você está buscando emagrecimento, né? Que você quer acelerar o seu metabolismo para ter mais resultados. É uma continha. Gastar mais calorias do que você vai ingerir. Para isso, você precisa aumentar a sua taxa metabólica basal, melhorando a sua composição corporal, então isso vai acontecer naturalmente conforme o emagrecimento for acontecendo. Você precisa olhar os seus hormônios, se eles estão certinhos. Eu sei que muitas vezes a gente fica assim, é o meu hormônio que está alterado. Eu mesma já caí nessa, falei, não tô conseguindo emagrecer, é o meu hormônio. Aí fiz o exame, tava tudo certo, eu falei, é eu que tenho que me esforçar mesmo. A gente precisa, óbvio, também ter uma boa alimentação, incluir esses alimentos termogênicos pode ser interessante, mas isso não vai alterar tanto assim. E fazer atividade física. Isso vai te ajudar a ganhar massa muscular, o que vai acelerar o seu metabolismo e vai te ajudar a ter mais resultados. Isso vai fazer toda a diferença. Espero muito ter ajudado com esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido tudo. Não se sabotem mais. Envie esse vídeo aqui no WhatsApp para todo mundo que precisa assistir. Todo mundo que você conhece que quer acelerar o metabolismo, que quer emagrecer, que está tendo dificuldade, ou que muitas vezes até já coloca automaticamente a culpa no metabolismo, já manda esse vídeo para essa pessoa. Curte esse vídeo aqui, comenta o que você achou e também se você tiver outra dica, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Essa parte da academia eu faço certinho. Quem engana quem, Letícia? Você mudou, então, já em uma semana? Fui 2 vezes e dormi bastante, olha. 2 vezes em uma semana. Não vou reclamar porque já tá melhorando.